Você precisa testar esse pão de cenoura. Muito bom e muito fácil de fazer. Vamos começar por uma cenoura média. Depois de descascar, rale pela parte mais fina do ralador. A cenoura ainda vai passar pelo liquidificador e cortando ou ralando no menor tamanho possível ajuda a formar uma massa com uma textura mais consistente, sem fibras grandes no pão ou pedaços de cenoura. Leve toda a cenoura ralada para o liquidificador e adicione meia xícara de óleo. Tampe e bata até formar uma mistura homogênea. Tem que parecer uma sopa bem espessa. Uns 3 minutos na velocidade mais alta do liquidificador são o suficiente. Depois, adicione uma xícara de água morna e um ovo. Bata por pelo menos 1 minuto para misturar bem antes de desligar e reservar a mistura. Em uma bacia grande vai os ingredientes secos. 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico ou meio pacotinho, 1 colher de sopa rasa de açúcar cristal e 1 colher de chá de sal. Misture os ingredientes com um fouet ou um garfo até que tudo se perca na farinha. Agora chegou o momento da união das duas massas, épico demais. Despeje todo o conteúdo do liquidificador na bacia e comece a misturar com 1 colher de pau. Depois de incorporar a maior parte da farinha, comece a trabalhar a massa nas mãos até ficar uniforme. Essa massa tem uma hidratação não muito alta, mas tem bastante gordura. Isso deixa ela um pouco pegajosa para trabalhar. Por isso, polvilhe um pouco de farinha se for necessário e continue sovando. Mas quanto menos farinha você conseguir colocar, melhor. No final, deve estar uma massa não muito grudenta, mas extremamente macia. Quando chegar nessa consistência, tampe a bacia e deixe a massa descansar por 30 minutos. Meia hora depois, além da massa crescer um pouco, o glúten relaxa, o que é ideal para formar o pão. Mas antes é preciso untar a forma. Eu usei essas tradicionais de pão. Despeje um fio de óleo e esfregue com um guardanapo de papel. E unte até o topo, porque o pão cresce bastante. Jogue a massa na bancada e se grudar um pouco na bacia, é só tirar e juntar com o restante da massa. Não precisa polvilhar farinha na bancada, a massa não gruda, até porque ela vai ficar pouco tempo ali. Com um rolo de macarrão, abra a massa até ficar entre 1 e 2 centímetros de espessura. Agora comece a enrolar fazendo um pouco de pressão, principalmente no início. Coloque na forma com a parte final do rolo virada para baixo, assim diminui o risco do pão abrir enquanto cresce ou assa, além do topo ficar mais bonito. Se precisar, faça alguns ajustes na massa após colocar na forma, só que faz agora, depois que crescer já era. Cubra a forma com um pano de louça limpo e deixe crescer até pelo menos dobrar de tamanho. O tempo vai variar de acordo com a temperatura da sua cozinha. Quanto mais quente, mais rápido o pão cresce. Quando atingir o tamanho ideal, leve a um forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar entre 30 e 40 minutos, ou até dourar a parte de cima. Depois é só desenformar, espere esfriar um pouco e é só virar a forma. Se o pão crescer demais, ele pode grudar um pouco na beira da forma, mas aí é só raspar essa parte com a faca. Pronto! Esse pão fica muito gostoso, tem um sabor leve de cenoura e não é doce. Além disso, fica com uma cor muito legal. E por causa que ele fica com uma estrutura areada, a maciez dele é sensacional. Acho que é o pão mais macio que eu já fiz. E nada melhor que apreciar um pão quentinho durante a tarde. Ah, aquele pão quentinho. Chega a manteiga derrete.